Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1. São João, capítulo 1, quero ler a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos nele crescem. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. É um texto bem lido, bem conhecido entre nós, os cristãos, e talvez entre aqueles que não professam a fé em Cristo. Todavia, é um dos textos mais sublimes da Escritura Sagrada, pois ele realça, ele demonstra, ele engrandece o nome, o poder, a glória do nosso glorioso Salvador. Os irmãos percebam que o João, ele escreve este evangelho, não se tem uma data precisa, mas segundo os estudiosos, no final do primeiro século, tendo em vista uma crescente heresia a respeito da divindade de Cristo, notadamente propagada pelos gnósticos. E eles, de certa maneira, traziam argumentos que não condiziam com a divindade do Cristo, do nosso Senhor. João então adverte, escreve, ele demonstra no seu evangelho, acima de tudo ou sobretudo, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olha o evangelho de Mateus, ele tem uma característica muito própria. Mateus escreve para judeu e demonstra o Cristo como rei. Quando você olha o evangelho de Marcos, ele tem uma outra característica. Ele demonstra o Cristo como servo sofredor. Quando você folheia o evangelho de Lucas, você percebe Lucas enfatizando Cristo como homem e homem perfeito. Mas o João, por outro prisma, por uma visão excelente, ele mostra, ele prova o Cristo como Deus. E ele se faz valer de um termo que o Senhor, quando convocou Moisés para libertar o povo de Israel, Moisés perguntou a Deus: Senhor, eu vou lá, mas vou fazer o quê? Vou em nome de quem? E o Senhor lhes disse: vá e diga que o eu sou me enviou a vós.
E João se apropria desse termo no seu evangelho, e por pelo menos 7 vezes ele vai usar essa expressão, o eu sou. Por quê? O seu evangelho é sobretudo para mostrar que Cristo é Deus, que Cristo é o Senhor e que Cristo é divino. E ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a videira e verdadeira. Eu sou o caminho, eu sou a porta, e todos aqueles que por ela entrar salvar-se-ão. Eu sou o pão da vida, e aquele que crê em mim não terá fome, e que quem crê em mim nunca terá sede. E João então se apropria desse termo para, no seu evangelho, mostrar, provar a existência do nosso Senhor Jesus. Ele então começa, desde o início do verso, dizendo: no princípio era o verbo. E algumas versões, possivelmente alguém tem em suas mãos, que ao invés da palavra verbo, utiliza a palavra palavra, que é o logos. E no princípio era o logos, e no princípio era a palavra. É perfeitamente possível associar a palavra como um agente de Deus para realizar algo. Quando nós nos recorremos à língua portuguesa, nós sabemos que verbo é uma ação. Logo, o verbo aqui também é uma ação. É Jesus em ação desde os tempos eternos. Desde antes de ser dado o comando divino, dizendo haja luz, o Senhor Jesus já existia. Trago-lhes uma palavra de conforto nesta noite, em dizer-lhes que não há nada que Deus não saiba, porque Ele é eterno. Antes de todas as coisas, Ele já era. Hoje Ele é, e amanhã também o será. O meu futuro, o seu futuro, está depositado nas mãos de Jesus. Portanto, confie, porque Ele é sabedor do teu passado, Ele é o sabedor do teu presente, e Ele também já conhece o teu futuro, porque Ele é eterno. E João diz: no princípio era o verbo. O verbo já estava em ação. E alguns estudiosos associam a palavra verbo com Gênesis capítulo 1. Porque em Gênesis capítulo 1, para vocês que gostam, que são curiosos, há pelo menos 10 vezes a expressão "e disse Deus". E em todas as vezes que ali a expressão "e disse Deus", é o verbo de Deus em ação. É a palavra de Deus em ação, trazendo à existência as coisas que não são, fazendo aparecer aquilo que não existe. E por isso digo nesta noite a você que pensa que percorre um caminho, que acha que não é possível, em Deus é possível, porque Ele traz à existência as coisas que não existem. Se não há cura para uma enfermidade, Ele pode trazer existência. Se há uma pessoa que você acha que não tem, porque Ele é o agente de Deus de criar, de transformar, de fazer coisas impossíveis. Diz o grande estudioso francês Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Essa frase, ela não é bíblica, mas ela tem um sentido bíblico. Porque o homem só existe porque Deus o fez. A natureza só existe porque Deus a criou. Portanto, diz o texto, no princípio Deus, o verbo
estava na criação, trazendo à existência as coisas que não existiam. Deste modo, eu quero realçar nesta noite algumas das virtudes, algumas das grandes promessas, algumas das glórias do nosso Senhor, do nosso Redentor. E em primeiro lugar, digo-lhes que Ele era o Verbo e Ele era o Deus Criador. Em segundo lugar, o verso 1 diz: e o Verbo estava com Deus. E o Verbo estava com Deus significa dizer que Ele não é o Deus de segunda categoria. Jesus não é o Deus de segundo escalão, não, absolutamente. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Portanto, toda a nossa ansiedade, todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios podem sim ser levadas aos pés dEle, porque além de ser o Criador, Ele também é o nosso Redentor. E se for preciso, se for necessário, Ele traz a existências as coisas que não existem, simplesmente para mais uma vez dizer: eu sou, eu sou, eu sou e eu sou. E o verso 1 ainda nos traz a ideia de que Ele é divino, Ele deve ser adorado. Eu não sei o que você veio fazer, quer dizer, mas digo-lhe uma coisa: Ele é digno de ser adorado, porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o agente da operação de milagres do nosso Deus. Mas o verso 3 demonstra mais uma das suas virtudes, é o que nos diz o texto: todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que se foi feito se fez. Não há 1 milímetro deste universo que não tem a mão de Deus. Por mais insignificante que você se sinta perante os homens, digo-lhes nesta noite: você é uma criatura de Deus. Todas as coisas, não é meia dúzia de coisas, não é algumas coisas, mas todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você, eu, nós somos obra-prima das mãos de Deus. Portanto, se conforte nesta palavra, se descanse nesta palavra, que por mais difícil que esteja a sua vida, a mão de Deus está em você. Há um DNA de Deus na sua vida, porque você é feitura dele, criado para louvor e glória do seu santo nome. Ele era o Verbo de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Verso 4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui significa dizer que Ele é autoexistente. Eu estou de pé aqui, mas eu não estou de pé por mim mesmo. Há uma força sobrenatural que controla a minha vida. Há um Deus que determina os limites, até onde eu vou, até onde eu não vou. Há um Deus que conta os meus dias e sabe exatamente o dia da minha partida. Eu não tenho vida própria, a minha vida está em Deus. O seu coração bate aí, porque é Deus que está fazendo ele bater. Mas o texto nos informa que Ele é autoexistente. E naqueles dias em que nós estamos assim, meio birrentos, hoje eu não vou cantar a Jesus, hoje eu não vou dedicar ao Senhor nenhum culto, hoje eu não faço isso, não faço aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor permanece o mesmo, porque Ele não depende do seu glória para Ele existir, Ele é autoexistente.
Ao contrário de mim, que peço e que preciso da sua misericórdia para estar de pé. A todos os dias eu preciso falar com Ele, me ajude a vencer. Ele vence por si próprio, porque Ele é autoexistente. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas o texto diz também que Ele é a luz. Ele tem luz própria. Quando nós lemos acerca da cidade santa, no livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22, ali nós percebemos o escritor sagrado, inclusive o próprio João, dizendo que nem do sol precisa, porque ele alumia. Naqueles dias de verão, com sol causticante, de 40 graus, a gente olha, mas como é que pode? Uma luz tão forte e tão poderosa, mas o sol não tem luz própria, ele depende de Deus. A lua não tem luz própria, ela depende de Deus. Eu não tenho luz própria, eu dependo de Deus, mas Deus é autoexistente. Se eu dar glória, Ele é Deus. Se eu não dar glória, Ele é Deus do mesmo jeito. Se eu acreditar, Ele é Deus. Se eu não acreditar, Ele é Deus do mesmo jeito. Não importa o que você acha, o importa o que Ele é em essência. E diz a Bíblia que a luz é tão poderosa, tão forte, que não onde ela chega, as trevas desaparece. Oh, queridos irmãos, um crente cheio da presença de Deus, onde ele chega, ele muda o ambiente onde ele está. Mas você imagine a presença do próprio Deus, com todo o seu fulgor. Se Ele entrar aqui nesta casa dessa noite, com todo o seu poder, a gente não consegue ficar assentado e nem de pé. E o texto diz que o Senhor envia alguém na frente, o João, para dizer, Ele está chegando. A luz está vindo. Aquele que desde o princípio já está chegando. Mas vejam os irmãos que o texto mostra que João vem muito humildemente, dizendo, olha, eu não sou a luz, eu testifico da luz. A luz verdadeira está por vir. A luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Vejam vocês, esse Deus que é transcendente, que é maior do que o universo. Os estudiosos falam que, eles não sabem exatamente, mas dizem que o universo seja, se pudéssemos voar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos nessa velocidade mais do que 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. E deixa eu lembrar vocês, não há um cantinho desse universo onde Deus não esteja. E esse Criador, e este Senhor que tem todas as coisas patentes nas suas mãos, resolvem descer aqui. E Ele não vem em um lugar onde Ele não conhece, porque todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que se foi feito se fez. Ele veio visitar a obra da sua criação. Imagine vocês, proprietário de uma fazenda, e um dado final de semana vocês resolvem tirar um descanso na sua fazenda. E quando chega lá, existe um possuidor, um cuidador, um zelador, que olha para você e diz, olha, o senhor não é bem-vindo aqui. Mas como eu não sou bem-vindo, se a propriedade é minha, olha, nós não reconhecemos a sua propriedade. O texto diz que o Senhor veio, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que nasceu e os seus não o receberam.
Mas eu dou graças a Deus pelo verso seguinte. Conjunção adversativa, mas, todavia, porém, quem sabe, talvez. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você não quer quem tem queira. Você não assume Jesus na sua vida, mas eu assumo. Ele não é o teu Senhor, mas Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Redentor. A todos quantos Israel não quis, pelo menos temporariamente, mas nós recebemos de bom grado a sua paz. Nós recebemos de bom grado a sua salvação. E Ele desce com a salvação nas mãos e chega ao povo, ao seu povo, e diz: quero salvar-lhes. Eles olham para Ele e dizem: nós não o reconhecemos como Salvador. E alguém diria: perdeu a viagem. Perdeu não, porque aqui estava a igreja do Glicério, essa congregação humilde, e que nesta noite adoraria o seu nome. Ele me viu desde lá, Ele te viu desde lá sentado aqui, com mãos, com os braços levantados, com a voz clamando e dizendo: só o Senhor é Deus, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu ajudador. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já imaginou naquele dia, quando aquela frase tão linda e bíblica ecoar: vinde benditos de meu Pai, para a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. E a herança indica, irmão, que você não fez nada para ter. Os pais lutam, trabalham e deixam a herança aos filhos. E muitas das vezes os filhos pegam a sua herança e dissolvem essa herança, desfaz da herança, brigam pela herança. Mas na verdade, os filhos não trabalham para ter a herança é uma dádiva, é um presente. Não tem ninguém aqui bonzinho, está aqui porque é bonzinho, porque fez isso, porque fez aquilo, ou porque tem boas obras. Não, absolutamente não estáis aqui porque creu em Jesus, e se creu em Jesus, és herdeiro. E alguém diz: você não tem legitimidade para ser filho. Não, eu tenho. Mas por que você tem? Porque eu creio em Jesus, Ele é a porta. A entrada da salvação é Cristo. Quando você chega na porta da salvação, você apresenta a credencial: creio em Jesus, tenho a fé no meu coração. E a porta da graça se abre e você entra. E quando você entra lá, você percebe: poxa vida, eu nunca que conseguiria entrar aqui pelos meus méritos, mas a graça de Deus foi manifestada trazendo salvação e te colocou dentro da graça, te colocou aos pés de Jesus. E a partir disso, ou por conta disso, o seu nome entrou na lista dos herdeiros. E aí não importa se você é cearense, se você é mineiro, se você é paulista, se você é brasileiro, está no rol da congregação dos santos, és herdeiro da promessa, o seu nome está lá, a herança será dividida, você vai ser chamado para recebê-la, não por méritos, mas pela graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque crestes, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes as condições, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E o verso 3 é muito sugestivo ao nos dizer: os quais não nasceram do sangue. Os irmãos sabem que o judeu é muito exclusivista. Não, a salvação é só para nós. Não, é por aqui, tem que ser por aqui. Se não for, não será não. Os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram da vontade da carne, das paixões infames, nem da vontade
dos casais legítimos, nem nasceu do varão, mas nasceu dos céus. Aqueles que creem no nome de Jesus e o recebem como Senhor, como seu Salvador, é-lhes dado o poder, é-lhes dado o direito de receber o nome do Senhor Jesus. E o verso 14: diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, diz o texto que Ele, esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, esse Deus que sempre existiu, esse Deus que tem existência própria, Ele se fez carne e habitou entre nós. O Deus transcendente também é o Deus imanente. Ele estava lá, mas Ele veio cá habitar conosco. Parece que estava longe, mas agora está perto. Os israelitas precisavam do tabernáculo simbólico, para que a presença de Deus descesse no tabernáculo, posteriormente no templo de Salomão. Mas Jesus veio e diz: não é mais preciso essa simbologia, eu mesmo vou habitar entre vós. Portanto, querido irmão, a provação que vem na tua vida, lembre-se, o verbo se fez carne. Enquanto você caminha, lembre-se, Ele está entre nós. Enquanto você chora, Ele está do seu ladinho, te consolando, te trazendo alento, porque Ele veio habitar conosco. E a palavra habitar aqui, ela não tem aquele sentido de um habitar dos peregrinos, que ficavam uma semana, que ficavam um mês, mas a palavra aqui indica um habitar permanente. Então, naquela segunda-feira de frio, que você está mal-humorado, você acorda, Ele está aí. Quando você, na terça-feira, não tem um dinheiro para pagar uma conta, independente, Ele está do seu lado. Chame por Ele, converse com Ele mais um pouquinho, porque Ele é o Deus imanente, Ele está presente, Ele está conosco, e Ele prometeu: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, moribundo como estávamos, desgarrados como estávamos, pecadores que ainda somos, mesmo assim Ele diz: estou perto de você, estou com você, eu te ajudo, eu te esforço. E quando eu olho a grandeza desse Deus, que é maior do que o universo, Paulo ensina muito bem isso, que nós chamamos na teologia da doutrina kenótica, ou a kenosis, em Filipenses capítulo 2, que embora, que desta maneira, que haja em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação, mas antes aniquilou a si mesmo, e se colocando na forma de servo, morrendo em morte de cruz. Ele mostra, esse texto mostra, Ele se esvaziando de todos os seus atributos. E vocês devem se lembrar que quando Ele estava lá prestes a ser levado preso, o Pedro ficou muito nervoso e pegou uma espada e tentou matar o soldado. E vocês devem se lembrar do que ele disse para Pedro: Pedro, se precisar, Pedro, para que venha me proteger. Mas percebam, os irmãos, que ele não usou desse atributo enquanto homem na terra. Ele se esvaziou, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso. É como se abrisse mão de tudo aquilo, mesmo que temporariamente. Não é que Ele deixou de ser Deus, Ele simplesmente não usou desses atributos para vir e habitar entre nós. Nessa condição Ele chorou, nessa condição Ele foi tentado,
Nessa condição ele foi açoitado, ele foi desprezado. Então de vez em quando alguém fala algo para nós, a gente fica chateado. Mas Jesus também passou por tudo isso daí. Ele se esvazia dos seus atributos, se fez carne e habitou entre nós. E o texto diz que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Os israelitas viram o poder de Deus através do fogo, da fumaça. Mas nós, a geração da igreja, vimos a plenitude da glória de Deus através do amor de Cristo na cruz. Enquanto as pessoas o açoitavam, ele dizia: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E diz o texto: cheio de graça e de verdade. Diz Paulo aos Romanos capítulo 5, que pela graça sois salvos pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Há muitas pessoas que querem a graça, mas não querem a verdade. Isso é impossível. A graça é o favor imerecido de Deus, é a bondade extrema de Deus para salvar o homem caído. Mas Cristo veio, desceu, morreu, cheio de graça e de verdade. Cheio de misericórdia, mas cheio de verdade. Cheio de mansidão, mas cheio de verdade. Há muitos que hoje querem um evangelho tranquilo, da facilidade, do caminho livre. Confunde a graça com libertinagem. Não, ele veio com a graça, mas ele veio com a verdade. Ele não muda. Ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Se você aceitou a graça de Cristo, também deverá aceitar a sua verdade. Entra na graça, mas entra na verdade. Não há como desassociar a verdade da graça. O Deus que é Deus poderoso, o Deus que é um Deus verdadeiro, exige de nós também a verdade. Entraste na graça, receba a verdade. Isso indiretamente é uma citação do que aconteceu com Moisés. No capítulo 34 do livro do Êxodo, quando Moisés pediu para ver a glória do Senhor. E tem um punhado de gente querendo ver a glória. Tem um punhado de gente querendo poder, mas não quer a verdade. Sinto em dizer a você nesta noite: não prosperará. Receba a graça e receba a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há mentira, não há engano em Jesus. Não há o jeitinho brasileiro que a gente é acostumado às vezes a praticar. Não tem jeitinho. Recebeste a graça, tem que receber a verdade também. A verdade genuína do evangelho, que salva, que cura, que liberta o homem, que exige santificação, que exige oração, que exige uma vida comprometida com o evangelho. E esse Deus transcendente, ele se vestiu, ele se esvaziou para viver entre nós. E ele veio com presente, ele veio com a nossa redenção, ele veio com a graça. Ele diz: recebeste a graça, recebestes também a verdade, porque ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos coloque em Cristo a compreender os mistérios da sua bendita palavra, a reconhecer que Ele é maior do que nós, que Ele veio até nós, que não temos méritos nenhum em nossa salvação, que a nossa salvação é pela graça de Deus e pela verdade da sua palavra. Receba a graça e receba a palavra. Ao ouvinte que me ouve pela internet ou aqui presente, precisa reconhecer Ele como seu Senhor. E precisa reconhecê-lo também como seu Salvador. Receba a graça de Deus na sua vida. Receba o perdão dos seus pecados. Receba a cura para as suas enfermidades. Mas também receba a verdade, a correção de Deus para a tua vida. E assim alcançarás a vida eterna. Porque o Deus transcendente também é o Deus imanente que habita entre nós, cheio de graça e cheio de verdade.
Amém. Eu quero abrir nesta noite a oportunidade, o convite às pessoas que nos acompanham aqui, presente, ou pelas mídias sociais, que precisam confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Precisa crer, ter Ele como Deus, que Ele é eterno, que Ele é autoexistente, que Ele é transcendente, mas que Ele também é imanente. Ele é que habita dentro de você. Para todos os lugares onde você for, Ele quer ir junto com você. E é você quem vai permitir recebê-lo em seu coração, receber na sua vida. Alguém que quer receber Cristo nesta noite, é um convite que nós o fazemos, para que você professe a Cristo na sua vida, e você receba o dom da salvação, a fé salvífica no seu coração. Alguém entre nós para Jesus? Esta é uma oportunidade única, exclusiva, e esta oportunidade não se repetirá mais nunca em sua vida. Deus pode lhe conceder outra oportunidade, mas hoje, neste dia, nesta noite, o Senhor abre as portas, os portões da graça, para que você entre e conheça a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. É alguém para Jesus nessa noite? Se não tem, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.